o Bolsonaro, ele foi preso, a prisão domiciliar dele foi decretada nesse inquérito que agora ele não foi denunciado, então essa prisão de hoje do Bolsonaro é ilegal. É ilegal, tem que ser revogada imediatamente de ofício. Uma coisa é certa, os Estados Unidos não parou, eles continuarão vindo para cima e quanto mais eles escalarem a perseguição aqui, mais sanções e mais ações como essa virão dos Estados Unidos. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. E após novo pacote de sanções dos Estados Unidos, Gilmar Mendes sentiu. É isso mesmo. O governo americano sancionou Viviane Barce de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky. E a medida também atinge o Instituto Lex, ligado à família do ministro. No mesmo dia, os Estados Unidos revogaram o visto do advogado-geral da União, Jorge Messias, e de outras autoridades brasileiras, acirrando tensões diplomáticas. O ministro Gilmar Mendes fez uma publicação no X e mostrou que sentiu. Manifesto minha irrestrita solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes e sua família diante da injusta sanção aplicada por governo estrangeiro. Trata-se de medida arbitrária, que afronta a independência do Poder Judiciário e viola a soberania do Brasil. E aqui ele continua a nota com aquele converseiro fiado que vocês já sabem, que o Brasil esteve à beira de um golpe de Estado e blá blá blá. Não é possível que ele acha que os Estados Unidos ou alguém ainda vai acreditar nessa história para boi dormir. E ao final da nota ele ainda diz: reitero meu total apoio ao colega e amigo. Aqui eu acho que caberia também uma Magnitsky para o Gilmar Mendes, por apoiar um violador dos direitos humanos sancionado. E PGR age rapidamente contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. A Procuradoria-Geral da República apresentou denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo nesta segunda-feira, sob acusação de coação do processo judicial. O caso será analisado pelo Supremo Tribunal Federal. No entanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso preventivamente por conta deste processo, não foi denunciado pela PGR, o que deveria resultar na revogação da sua prisão domiciliar imediatamente. Bom, agora a gente fala de uma ação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que denunciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo ao Supremo Tribunal Federal por coação em processo judicial. O documento indica que eles teriam articulado ações para interferir em processos judiciais a fim de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro no contexto da suposta trama golpista. O relatório apresenta declarações públicas de Eduardo Bolsonaro e Figueiredo em redes sociais, bem como dados extraídos de celulares apreendidos depois de medidas cautelares autorizadas pelo Supremo. Gonet classifica as ações como coação, crime previsto no Código Penal, que consiste em usar violência ou grave ameaça para favorecer interesses próprios ou de terceiros. A denúncia destaca ainda que as ameaças eram consistentes e tentaram submeter os interesses da República e da coletividade a objetivos pessoais e familiares. Em nota, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo destacam a denúncia da PGR como perseguição política em curso. Marcília, eu quero te ouvir porque também chama a atenção o momento dessa denúncia logo hoje, na super segunda-feira, onde houve aí esse anúncio das sanções aplicadas à mulher do ministro Alexandre de Moraes. Dá para dizer aí que é um gesto também de apoio do PGR Paulo Gonet ao ministro? Bom, isso sem dúvida alguma já estava preparado, mas a gente está acostumado, há algum tempo, mas a gente está acostumado a esse timing político da Suprema Corte e do Gonet, que tem se comportado como um puxadinho, lamentavelmente, do próprio STF. Então, não surpreende que isso tenha vindo agora como um timing, uma espécie de revide, até porque nós já tínhamos notícias da semana passada de que se houvesse sanções
aos ministros que o STF reagiria. Inclusive chegaram a ameaçar de levar o Bolsonaro a papuda em razão disso. Então a gente vai ter que aguentar aqui, muito provavelmente, as nossas autoridades demonstrarem que tudo aquilo de que estão acusando a elas é verdade. Porque é disso que se trata, né? No momento em que elas reagem de uma forma política, elas confirmam tudo aquilo que são as acusações sobre elas, de que elas agem politicamente, não juridicamente, de que elas não se atentam à Constituição, de que elas não respeitam a legislação, porque não existe nenhuma legislação que permite que nós atuemos ou que um juiz atue de forma política. Ao contrário, os juízes têm de atuar e os procuradores também de forma jurídica. Essa questão da coação é uma completa aberração. Não existe isso. Você, sendo jornalista, ou você, sendo um deputado, vai lá fora, denuncia violações a direitos humanos a um órgão norte-americano, é um direito que você tem. Aliás, como parlamentar, é um dever que você tem. Se um parlamentar, ele entende que a sua função está sendo asfixiada, está sendo impedida por um governo, ele tem o dever de denunciá-la. Nós temos na Constituição o artigo 49, que diz que é, o inciso 11, inclusive, que diz que é dever do parlamento e do parlamentar procurar as formas necessárias para zelar por suas prerrogativas, pelas prerrogativas do parlamento. Se você não tem condições de exercê-las, você tem de denunciar isso a organismos estrangeiros e inclusive a países estrangeiros. Quantas vezes nós não assistimos, inclusive o nosso governo Lula não apoia, quantas vezes recebemos pessoas de outros países que vêm aqui denunciar mazelas que acontecem nos seus próprios países e são recebidos pelo governo Lula. Quantas vezes os próprios petistas e deputados petistas já não foram aos Estados Unidos ou a outros países, ou a ONU, ou a EA, etc., denunciar mazelas que eles entendiam estar acontecendo durante o governo Bolsonaro? Quem que os puniu? Quem disse que eles eram traidores? Ou quem falou que isso seria coação? Isso é uma completa loucura. Aí você fala, não, mas é coação porque o processo do Bolsonaro está em curso. Bom, mas eu vou denunciar depois que não está mais em curso? Eu vou denunciar depois que a pessoa já sofreu todas as sanções? Isso não existe. Eu mesmo, como advogado, quando um cliente meu está sofrendo algum tipo de mazela, algum tipo de retaliação, quando acho que sofre algum tipo de injustiça, no meio do processo eu vou denunciar o CNJ, vou denunciar as autoridades, a quem eu puder. Eu vou esperar ele ser sancionado, preso ou sofrer na prisão para depois denunciar. Isso não existe. Então, claro que a coação é uma interpretação ilegal da lei pelo próprio Gonê. O Gonê está interpretando a legislação de forma ilegal. E isso é a politização que nós temos vivido nos últimos tempos, lamentavelmente. Lamentavelmente, é disso que nós temos nos alimentado. E outra, para finalizar, essa questão da coação, de dizer assim, olha, o Eduardo Bolsonaro, ele está coagindo os Estados Unidos. Veja, primeiro a gente tem que pressupor que os Estados Unidos são como se fosse um moleque que simplesmente escuta a primeira versão, e movimenta o país inteiro, toda a máquina estatal, porque eu ouvi uma versão. Quer dizer, é de uma ingenuidade acreditar nisso, mas esse povo está querendo que a gente acredite nisso, numa ingenuidade de que simplesmente os Estados Unidos não têm qualquer condição de avaliar adequadamente se a gente está ou não vivendo um momento de exceção aqui, e também querem nos fazer acreditar que uma pessoa apenas está salvando a tal da democracia. Essa história de um salva e um destrói é a história da carochinha. É aquilo que a gente fala, né? O golpe tá aí, cai quem quer. A Ana levantou a mão para a gente fechar, Ana. Eu, na verdade, tenho uma pergunta para o professor André Marcília. São tantos processos, inquéritos, professor. Essa prisão domiciliar do presidente Bolsonaro, de qual inquérito é isso? Não é desse inquérito do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo? Mas aí, nesse inquérito, o presidente Bolsonaro não foi denunciado. Sim.
Hoje, aqui eu estou como comentarista, eu respondo perguntas também? Você está meio Alexandre de Moraes. Vamos abusar. Comentarista, professor, advogado, vários papéis. Tá na moda, tá na moda. Você não pode ser sancionado, vai cima de tudo. Mas, Não será. Ana, com o maior prazer, estou brincando com você. Veja, isso é uma questão interessante, até vi algumas pessoas comentando, se o Bolsonaro, ele foi preso, a prisão domiciliar dele foi decretada nesse inquérito que agora ele não foi denunciado, então essa prisão de hoje do Bolsonaro é ilegal. É ilegal, tem que ser revogada imediatamente de ofício. Veja só, você precisa de uma justa causa para prender alguém, ainda que domiciliarmente, não importa se atrás das grades ou as grades indo até a tua casa, não importa, se ele está sendo domiciliarmente preso em razão desse inquérito, ele não foi denunciado nesse inquérito, cai por terra toda a causa justa, supostamente justa, né, claro, que motivou a prisão dele. É obrigação do Estado, portanto, revogar imediatamente a prisão domiciliar ou qualquer outra e cautelares e tudo mais que envolve a prisão do Jair Bolsonaro. E, digo mais, se isso não for feito, os advogados, claro, podem pedir e tal, mas é um abuso completo de autoridade e de poder se o próprio ministro Moraes não fizer de ofício essa revogação. Porque parece que foram feitas mais aí cerca de 40 menções diretas ao nome de Jair Bolsonaro nessa denúncia apresentada pelo PGR Paulo Gonet, embora ele não tenha sido um dos denunciados, como bem lembrou a Ana. Vocês prestaram atenção que essa bomba que veio hoje para o Brasil, ela foi tão grande, tão devastadora, que mudou completamente o debate político, a pauta. Ninguém está falando mais das manifestações de ontem ou do fiasco dos artistas financiados com a Lei Rouanet, que foram ontem encher o povo de cachaça em shows por aí, em comícios e micareta. A única coisa que se fala é dessa metralhada. Não foi uma bomba, foi uma metralhada, né? Foi a esposa do Moraes, Lex, a escritório de advocacia, depois mais 5 pessoas, né? Chefe de gabinete do Moraes, Vieira, quem mais que foi? Ex-PGR, José Levi, o Rafael, assessor lá, o juiz assessor, tipo assim, uma paulada atrás da outra. Aí o povo pensa, não, depois dessa paulada toda, eu acho que agora os Estados Unidos vai dar uma quietada, né? Vai dar uma recuada, porque foi muita bomba de uma vez. Não. Por isso que eu gosto do Twitter, cara. O Twitter, ele mostra exatamente até as intenções dessas pessoas. Tá aqui, Marco Rubio, que é o secretário do Departamento de Estado, que é o responsável pela Lei Magnitsky, publicou agora, ó. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede de apoio fundamental ao violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, incluindo sua esposa e sua holding, que é a Alex, né? Eles colocaram o patrimônio deles tudo ali e pegou a Alex para comprar um imóvel. Tem 16 milhões, é uma loucura. Que isso sirva de alerta para os outros que ameaçam os interesses dos Estados Unidos, protegendo e facilitando a atuação de atores estrangeiros como Moraes. Vocês serão responsabilizados. Grave isso aqui, ó. Vocês serão responsabilizados. Lembrando, já veio aí toda a cúpula de cúmplices, né? A cadeia de comando dos cúmplices do Alexandre de Moraes perderam o visto hoje. Como se isso não fosse bastante, estamos aqui com o oficial-chefe do Departamento de Diplomacia Pública. Ele disse, vamos traduzir, o presidente Trump e seu governo se opõem firme e eficazmente ao complexo de perseguição e censura do juiz Moraes, violador de direitos humanos sancionado. Eles adoram repetir isso. Que esta última rodada de sanções e restrições de vistos da Global Magnitsky sirva como um claro alerta para aqueles que se mostrarem cúmplices da campanha obscura de Moraes contra Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Então já foram duas. A embaixada americana, a mesma coisa. Cadê? É aqui que está a embaixada americana. A embaixada americana publicou a mesma coisa. Os Estados Unidos estão sancionando uma rede-chave de apoio ao violador e tal. Aí nós vamos agora para esse cidadão aqui, ó. O Bessent. Esse, cadê? Aqui. Esse é o Bessent. Ele é do Departamento do Tesouro, tá? Olha o que ele colocou. US will sanction more Brazilian officials if necessary. Os Estados Unidos sancionará mais oficiais brasileiros, ou seja, ministros, juízes, funcionários públicos, se necessário, diz o Bessent do Departamento do Tesouro, que é justamente ali que sai a OFAC, tá? É ali que sai a Magnitsky. Então, deixa eu ver se eu consigo pedir a tradução aqui, que daí
Aí, vamos lá, olha só. Os Estados Unidos imporão sanções a outras autoridades brasileiras, se necessário, disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, na segunda-feira, depois que a Washington sancionou a esposa do juiz brasileiro que presidiu o caso criminal do ex-presidente da direita, Jair Bolsonaro. Bessent alertou que instituições financeiras brasileiras que lidam com indivíduos sancionados também podem enfrentar sanções. Ou seja, qualquer pessoa ou instituição que for atrás de serviços do escritório de advocacia, Barsi Moraes Barsi, poderá também sofrer sanções. É muito simples. Sempre foi assim, não é uma perseguição à esposa do Moraes. Se sanciona uma pessoa. Sempre essa pessoa tenta contornar a sanção, usando familiares, empresas, CNPJs, amigos. Quando se descobre que alguém está sendo usado para burlar a sanção, a Magnitsky, esta pessoa também sofre. Por que é feito isso? Eles já falam isso de cara. Para evitar que outras pessoas se aproximem do sancionado. O objetivo é muito claro. É tornar o sancionado uma entidade, um ser radioativo, que ninguém queira chegar perto. Os bancos brasileiros foram avisados. Se estão burlando, vão sofrer sanções também. As empresas, né? Então, eu estava até vendo aqui um dado interessante, que no caso da Viviane, que é a esposa do Moraes, está aqui, ó. O que pode acontecer com ela? Banida de redes sociais, proibida de voar, Airbnb, não pode entrar nos Estados Unidos, bens ativos financeiros estão congelados, pode ficar sem cartão de crédito, impedida de usar PayPal, e outras empresas estrangeiras também ela não poderá ter acesso a outras empresas estrangeiras. Esta é a situação. Deixa eu até ver um negócio aqui, se essa matéria tá certa. Esta é a situação de hoje. Hoje, o Banco do Brasil caiu 0,37, acabei de checar aqui, não está cortado direito. O Banco do Brasil acabou de cair 0,37 pontos por causa disso, e a tendência é que a situação se escale e a temperatura aumente ainda mais, porque nós sabemos que o Moraes vai revidar. Isso não é segredo para ninguém, nós sabemos que o Moraes vai revidar, e vai revidar com força, e na hora que ele revidar, aí vai vir novamente novas sanções, e se amigos do STF deles, colegas, fizerem aquela questão do corporativismo, eles também se tornarão alvos, assim como familiares, porque eles vão tentar usar familiares para burlar, e aí acaba indo para familiar também. A situação está muito complicada, cara, assim. E o que eu fico preocupado é o seguinte: os ministros do STF acham, sinceramente, que podem vencer essa guerra, porque eles acham que o Brasil pode viver isolado do resto do mundo, que a lei Magnitsky, que a Global Magnitsky não tem importância. Bom, vai ficar muito, muito ruim para todo mundo aqui no país, viu? Vai dar um problema danado. Agora, eu fico triste de saber que a esposa do cara também, sinceramente, não causa felicidade nenhuma. Ele deve ter ficado revoltado com isso, mas se os Estados Unidos fez isso é porque há provas de que ela foi usada para burlar toda a Magnitsky, né? Assim como essa Instituto Lex. Então, veremos os próximos capítulos. Uma coisa é certa: os Estados Unidos não parou, eles continuarão vindo para cima, e quanto mais eles escalarem a perseguição aqui, mais sanções e mais ações como essa virão dos Estados Unidos.